Olá pessoal, estamos aqui de volta na Michael Page, uma das principais empresas de recrutamento especializado no mundo. Vamos voltar a falar com o Léo Capelossi e hoje ele vai falar o seguinte: você que está aí no Brasil, quer vir para cá trabalhar, qual o primeiro passo que você tem que tomar? Tudo bem, Léo? Bem-vindo novamente. Obrigado, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Ótimo, Cláudia. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta que a gente responde bastante aqui na Michael Page. Primeiro dizer que, não é exclusividade do brasileiro vir para Portugal, não é? Tem muitas outras pessoas no mundo todo que estão olhando para Lisboa, para Portugal, para o Porto ou para outras cidades aqui em Portugal como um possível destino, seja pelo aquecimento do mercado de trabalho, seja pela qualidade de vida, tem a praia aqui super próxima a Lisboa, enfim, tem vários fatores que trazem pessoas do mundo inteiro aqui. Qual é o primeiro passo que o brasileiro que quer vir para cá tem que tomar? Vamos lá, são alguns e, bom, eu vou começar não desanimando, mas dizendo que não é tão fácil, tá bem? Obviamente eu posso dar a minha opinião sobre a ótica da Michael Page. A Michael Page é uma empresa de recrutamento especializado e o nosso cliente, não é? Quem são os nossos clientes? São empresas que buscam os profissionais no mercado. O que essas empresas querem na maioria das vezes? Alguém qualificado, com experiência, com competências técnicas e comportamentais para aquela posição e que esteja disponível no mercado. Isso significa que esteja presente no mercado de trabalho já para alguma entrevista. Então, eu acho que é até uma ilusão achar que está lá no Brasil, em qualquer cidade que seja, apenas enviando um e-mail, apenas fazendo uma aplicação no LinkedIn, que essa vaga vai aparecer e vai surgir sem nenhum planejamento prévio, sem nenhuma possibilidade de presença física aqui em Portugal. Então, acho que o primeiro passo, a primeira dica que eu daria é se estruture, né? Faça teu planejamento, pense, enfim, qual vai ser possivelmente teu custo de vida aqui, pense quando você pode estar disponível para um processo seletivo, quando você poderia morar aqui e desconstrua esse planejamento, não é? Ou seja, a partir da data em que você entenda que você pode competir nesse mercado, que você pode estar presente aqui em Portugal, eu acho que é daí em diante que você tem que começar a buscar. Você sugere, Léo, então, de repente, que a pessoa que esteja lá, talvez uma alternativa seria ela tirar, entre aspas, um período aqui. Vamos supor, eu vou pegar umas férias, eu vou ficar 2 meses aqui, já vem meio que preparado, porque de repente ele já está no mercado aqui, de repente pode ser chamado para uma entrevista. Talvez seria uma alternativa para a pessoa que ou ela se planeja para vir morar 5, 6 meses. Sim, com certeza é uma alternativa. Eu mesmo conheci alguns brasileiros aqui no mercado de trabalho português que fizeram exatamente isso, né? Que ficam 2, 3, 4 semanas ou até um pouco mais para sentir o mercado, para sentir se aquela área daquela pessoa tem realmente demanda para profissionais, conversa com pessoas que aqui estão, com amigos, com indicações, e aí sim conseguem ter uma ideia muito mais real do que é vir e trabalhar em Portugal. Não é tão simples, né? Como eu disse, a economia cresce, temos aí uma demanda por mão de obra que é real, não é? Mas especialmente falando das vagas executivas, que são aquelas que a Michael Page trabalha, a competição é muito, muito grande. Então, não significa que só porque a pessoa é competente, tem lá uma posição que seja de gestão, uma posição de relevância no Brasil, simplesmente vai vir aqui no dia seguinte em Portugal ter emprego. Não é? O profissional português é muitíssimo qualificado, ele tem geralmente uma formação muito interessante, ele fala inglês, ele fala espanhol, muito mais do que fala o brasileiro, proporcionalmente falando. Tem também o europeu, não é? De outros países que quer vir para Lisboa, que também concorre aqui. Então, o brasileiro tem uma competição talvez maior do que ele imagine, principalmente aquele que nunca pisou aqui em Portugal, talvez não tenha essa noção. Então, vir primeiro, seguindo a tua sugestão, Cláudio, pode ser sim um bom primeiro passo, uma boa alternativa. Agora, uma coisa importante, isso não significa também que lá no Brasil não existe essa possibilidade, porque você até disse que por causa dessa carência de mão de obra na parte de TI, às vezes algumas empresas até estão disponíveis para buscar profissionais de fora, né? Não, ou seja, não desanimem. Não desanimem, não é? Estamos aqui sendo o mais realista o possível. Não desanimem, não. Eu conheço vários casos de empresas que foram buscar no Brasil o profissional ideal, foram buscar em alguma cidade brasileira alguém com alguma competência técnica que não foi encontrada aqui em Portugal. Então, sim, é possível, não é? E a primeira sugestão, a partir do momento que a pessoa decide que quer vir para cá, decide que aqui é o lugar onde ela quer ingressar no mercado de trabalho, é começar a aplicar para as posições corretas, não é? A gente recebe
um volume imenso de aplicações de brasileiros, mas muitas vezes a gente vai ver e não são aplicações qualificadas, ou seja, temos lá uma vaga de TI e tem uma pessoa de vendas aplicando. Não faz muito sentido. As empresas publicam as vagas, publicam ali os requisitos necessários e muitas vezes a gente recebe aplicações com absolutamente nenhum sentido para aquela vaga, totalmente fora. Isso com certeza, enfim, não é efetivo, não é? A empresa, se ela procura alguém tecnicamente qualificado para alguma função, muito provavelmente a pessoa que vai ficar com aquela vaga tem realmente aquelas competências técnicas ou comportamentais. Então, primeira dica, faça uma análise muito clara e muito real das suas competências técnicas e comportamentais e aplique para aquelas vagas que de fato, né, fazendo uma autoanálise muito profunda, você acha que você poderia ser um bom candidato. Agora, uma coisa importante também é o seguinte, se você já tem cidadania, é o facilitador total. Isso fica muito mais fácil. Se não tiver, Portugal demanda visto de trabalho, não é? Então a pessoa precisa chegar aqui no território português já com visto de trabalho ou com uma promessa de contrato de trabalho por parte de uma empresa portuguesa, o que faz com que esse processo tenha que ocorrer ainda com um candidato no Brasil. É possível, totalmente possível, mas aquela pessoa tem que se destacar entre outros tantos candidatos por várias das razões. Funila, né? É um funil, ou seja, um currículo bem feito, dizendo exatamente o que a pessoa já fez, falando sobre a cidadania, se for o caso, falando sobre a situação profissional, falando sobre a disponibilidade de vir para cá ou de participar de um processo dentro daquele período. Então, tudo isso é importante para chamar a atenção do recrutador português que possivelmente pode se interessar por uma candidatura que venha do Brasil. Legal, Léo. Encerramos mais um bloco aqui falando do mercado de trabalho em Portugal para quem quer vir para cá. E ó, fica ligado que o nosso próximo bloco, ainda aqui na Michael Page, com o Léo Capelossi, um dos gerentes, vai ser sobre dicas importantes para você que quer se colocar no mercado europeu, que quer vir trabalhar em Portugal. Beijo, até mais. Obrigada, Léo. Obrigado, Cláudia.